Já viveu um momento assim na sua vida, que as coisas estavam assim simplesmente sensacionais? Você já viveu aquele momento da sua vida assim que parece que estava dando tudo certo? Aquele momento maravilhoso, aquele momento que você está se movendo em alegria, em satisfação, porque tudo está acontecendo perfeitamente bem. E é naquele momento que você começa a dizer assim: Deus, faz com que isso permaneça, faz com que isso seja para sempre, faz com que isso não venha mudar mais, faz com que isso não acabe. Só que sabe, infelizmente, essas situações muitas vezes elas acabam, elas terminam. É aquele tempo, aquela fase, aquele ciclo que tudo era bom, que você estava bem, que você estava contente com tudo, que parece que tudo acontecia da forma que você gostaria, mas de repente parece que isso acaba, parece que isso termina, parece que algo cessou na sua vida, parece que algo subitamente se inverteu e aquela situação foi mudada. E o pior é que porque a situação mudou, os seus sentimentos também mudaram, porque aquela situação foi transformada, muitas vezes o nosso sentimento também foi. E aí aquilo que antes era alegria, agora voltou a ser tristeza. Aquilo que antes era disposição, agora voltou a ser desânimo. Aquilo que antes era fé, agora voltou a ser o que? Incredulidade. Sabe, são momentos que nós enfrentamos, e são momentos como esse que caracterizam uma inconstância na nossa vida. Sabe, são momentos assim, de mudança do que está acontecendo, e por mudar o que está acontecendo, mudam os nossos sentimentos, e inevitavelmente a partir dos nossos sentimentos serem mudados, também é mudado o nosso comportamento. Porque acredite, muito do nosso comportamento está ligado ao nosso sentimento, está ligado àquilo que nós estamos sentindo dentro de nós. E infelizmente ainda vivemos tempos onde as pessoas deixam os seus sentimentos serem levados por aquilo que está acontecendo. Então, se esses momentos caracterizam inconstância, infelizmente, o tempo em que nós vivemos é um tempo onde uma das características mais predominantes nas pessoas é a inconstância. Sabe, infelizmente vivemos num tempo onde as pessoas são muito inconstantes. E o que nós precisamos entender e compreender é que Deus não nos chamou para vivermos uma vida inconstante. Eu não sei se você sabe o que é inconstância, mas se você procurasse no dicionário, inconstância significa falta de perseverança. É alguém que não persevera, fala de falta de firmeza, fala de uma tendência de mudar de ideia muito rapidamente, fala de uma tendência de mudar de opinião, de mudar de atitude. Eu não sei se você concorda comigo, que nós vivemos tempos onde as pessoas são exatamente assim, onde elas mudam muito rápido de ideia, onde elas mudam muito rápido de opinião, onde elas mudam muito rápido de atitude. Ou seja, existe uma inconstância muito grande. Então, se Deus não nos chamou para viver uma vida de inconstância, Ele nos chamou para quê? Ele nos chamou para viver uma vida de perseverança. Nós estamos aqui não para ser inconstantes, mas para sermos perseverantes. E sabe qual é o significado de perseverança? No dicionário está exatamente assim: qualidade de quem não desiste facilmente. Sabe o que eu acredito? Que essa deveria ser a maior característica de um cristão: perseverança. A qualidade de alguém que não desiste facilmente. É alguém que, e diz mais, né, que não desiste facilmente diante de uma dificuldade. É alguém que é obstinado, é alguém que é persistente. Isso é a definição que o dicionário dá acerca de perseverança. Mas eu gosto do que a Bíblia fala a respeito de perseverança. Lá em Tiago, capítulo 1 e verso 12, Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na provação.
Tiago está dizendo assim: feliz é o homem que é perseverante na provação. E ele diz mais: porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida. Sabe o que eu acho poderoso nisso? É que Tiago não diz assim: feliz é o homem que não passa por provação. Tiago não diz: feliz é o homem que não passa por dificuldade. Ele não diz: feliz é o homem que não tem problemas. Talvez isso seja a definição de felicidade para nós. Quem será que nunca pensou assim? Não, uma vida feliz, alguém feliz é alguém que não tem problema. Ser feliz é não ter dificuldade. Ser feliz é não passar por provações. Quem sabe você está aqui nessa manhã e para você a definição até aqui de felicidade era isso: não enfrentar problemas. Mas o que Tiago está dizendo não é isso. O que Tiago está dizendo que feliz é aquele que persevera na provação. É aquele que não só tem provação, mas como ele enfrenta a provação, ele passa pela provação, ele não deixa que a provação o leve a um lugar de inconstância, mas sim a um lugar de perseverança. Então feliz não é não ter problema, feliz é aquele que persiste aquém do problema. Feliz não é aquele que não tem nada de dificuldade na vida. Feliz é aquele que em Deus encontra força para persistir mesmo diante da dificuldade. E é lindo porque ele fala um além disso, né? É alguém que persiste, é alguém que não desiste, é alguém que insiste. Pensa aí por um segundo: quantas vezes só nesse ano você já não pensou em desistir de algo? Pensa nesse exato momento, só nesse ano de 2020, quantas vezes você já não pensou em desistir de algo? Nesse ano já tivemos pessoas que talvez desistiram, pensaram em desistir do casamento. Talvez nesse ano tivemos pessoas que pensaram em desistir da carreira profissional. Quem sabe nesse ano tivemos pessoas que pensaram em desistir da vida espiritual. Quem sabe pessoas que pensaram em desistir do ministério. Quem sabe eu estou falando para você aqui nessa manhã que pensou em desistir. Só que eu quero te dar razões para você não desistir e persistir, insistir. E talvez a maior delas é que sabe por que você pode pensar em desistir? Só pode pensar em desistir quem tem algo para desistir dele. Não tem como a gente desistir de algo que a gente não tenha. Se a pessoa tem algo se ela pensa em desistir é porque ela tem algo para desistir. Eu não sei se está ficando um pouco complicado, mas você vai entender. O que eu estou te dando de razão para não desistir é aquilo que você possui. Se você hoje pensa em desistir do casamento, é porque você tem um casamento. Então a razão para você não desistir é o casamento. Se você hoje pensa em desistir de uma profissão, é porque você já tem a profissão. Nós só podemos desistir daquilo que nós já possuímos. Então, ao invés de olhar para aquilo que você tem e desistir, olhe para aquilo que você tem e persista. Insista, continue. Sabe, querido, nesse ano talvez pessoas pensaram em desistir da vida, mas olha para a vida e encontra na vida razões para persistir, para insistir, para continuar caminhando, né? Olha o que ele diz: feliz é o homem que persevera, que enfrenta a provação, que insiste nela. E ele diz mais, né? É aquele que persevera na provação, porque o que vai acontecer depois de aprovado? Eu não sei se você está entendendo aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a provação vem para despertar em nós a perseverança. E quando nós colocamos a perseverança em ação, essa perseverança vai produzir o resultado final, que é de sermos aprovados. Sabe aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade que você sempre olhou como um inimigo, sempre olhou como algo que veio para te destruir, para te matar, para acabar com a tua vida? O que Tiago está nos dizendo hoje aqui é isso: essa provação, essa dificuldade, esse problema tão somente surgiu para você começar a andar em perseverança, e em perseverança você ser aprovado.
Esse é o intuito da provação na sua vida, te aprovar. É mais ou menos como aquele ditado, né? Aquilo que não me mata, me fortalece. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você pode sair dessa provação fortalecido. Por isso não desista diante dela. Se Deus permitiu que ela surgisse, era tão somente para você descobrir o que Deus pode fazer em você e através de você. Mas isso não é para quem desiste, isso é para quem insiste. Isso é para quem persevera, para quem continua. E há um prêmio maior. O que é que ele diz? Gente, feliz é um homem que persevera diante da provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Sabe, a gente não precisa de um estímulo a mais, mas Ele dá. Ele diz, depois de passar por isso, depois de insistir, de não desistir, de perseverar, você vai ser aprovado e ainda tem um prêmio. Só que esse prêmio não é algo aqui agora. Esse prêmio não é algo material, e talvez esse seja o nosso problema. Porque se Deus falasse assim, persevere e eu te dou uma casa, persevere e eu te dou um carro, persevere e eu te dou dinheiro, talvez a gente teria mais ânimo para perseverar. Mas o que Deus está nos oferecendo é muito maior e melhor do que qualquer melhor casa desse planeta. É muito melhor e maior do que qualquer melhor carro desse universo. O que Ele está oferecendo é a coroa da vida. Só que como não é algo do natural, a gente às vezes não tem esse estímulo. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? Se nós decidimos andar com Cristo, nós precisamos entender que nós estamos vivendo por algo maior. Nós vivemos por algo maior que talvez hoje a gente não consegue ver aqui. Porque é aqui que nós encontramos força para vencer essas provações, para ir além mesmo dessas situações difíceis, de continuar acreditando. Sabe, eu acredito que é isso que falta na vida de muitos nos dias de hoje. Sabe, que ainda continuam desistindo de tantas coisas, que ainda continuam desistindo de coisas que o Pai o chamou para viver. Agora, quando nós entendemos que nós estamos vivendo por algo maior, querido, nada nem ninguém vai te fazer desistir de propósito algum. Nada, nem situação nenhuma vai te fazer desistir daquilo que Deus tem para você. Sabe, hoje nós vivemos tempos onde tem muito líder por aí fazendo de conta que ensina, e tem muita igreja fazendo de conta que está aprendendo. Eu não sei qual é a sua posição aqui, mas eu sei qual é a minha. E eu não estou aqui para fingir que ensino. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para despertar o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para te levar a viver numa dimensão maior do que Deus preparou para você. Eu não sei se você já ouviu 2 Coríntios, capítulo 9, quando Paulo diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, nem, sabe, talvez o teu maior sonho não se compara com o que Deus tem para você. Aquele maior sonho que a gente já teve, sabe aquele que todo dia a gente pensa em realizar, quando eu vou conseguir? Ele não chega aos pés do sonho que Deus tem para a tua vida. E o que eu estou fazendo aqui é despertando você para viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, se eu não finjo que ensino, não finja que está aprendendo. Decida aprender de fato. Decida receber dessa palavra. Eu digo aqui constantemente, a gente não prega aqui para que você volte no domingo. A nossa maior preocupação não é você voltar domingo que vem. Claro que nós queremos que você volte, não me entenda mal. Com isso não estou dizendo que eu não quero que você volte, não é isso. Mas nós não te pregamos, nós não pregamos para te trazer para um culto. Nós pregamos para que você entre no céu. Nós pregamos para que você vá viver uma eternidade com Jesus. Nós pregamos para que você entre na Canaã celestial, para que você viva com Deus. Eu falava aqui no culto, no ensino de sexta, terminamos aqui sexta-feira, algo tremendo. E eu falava de um pastor que eu tenho acompanhado, que eu gosto muito. Eu gosto de ouvir, queridos, verdades. Verdades. O que mexe comigo é verdade.
Sabe, eu sentar e alguém ficar dizendo, você vai ganhar, vai dar tudo certo, mesmo a gente estando com uma vida bagunçada, isso não toca o meu coração. Porque a gente, como é que vai dar tudo certo? Minha vida está toda bagunçada. Agora eu gosto de homem de Deus que prega e diz, arruma a tua casa que você vai morrer. Aquela palavra que faz a gente olhar para dentro e dizer, caramba, eu estou tudo errado, eu tenho que mudar. Não, você vai vencer, vai dar tudo certo. Não, querido, com essa vida toda bagunçada, não vai dar tudo certo. Isso é lógico. E esse pastor, ele é muito assim, né? Eu brinco que é um João Batista da atualidade. E aí ele fez uma comparação que eu achei tremenda, né? E ele estava dizendo do Neymar. O Neymar aí tem um pastor da atualidade, desses pastores com essas mensagens motivacionais, que diz que o Neymar gosta muito desse pastor. E alguém comentou com esse pastor que eu escuto, e ele falou, a pessoa falou, olha, o Neymar gosta muito daquele pastor lá e tal. E aí ele dizendo assim, gente, tem algo errado. Tem algo errado. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim, olha, nós estamos aqui o quê? Pregando o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho não nos leva a um lugar de conforto. O Evangelho nos coloca numa posição de confronto. Sim ou não? O intuito da palavra de Deus é nos confrontar. E ele disse, então, quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou confrontando. Eu estou expondo o teu pecado e te confrontando. Só que aí existem duas reações que podem haver. Quando eu exponho o teu pecado, das duas uma, ou você abandona o pecado, ou você me abandona. Porque você diz, eu não aguento mais ouvir esse cara. Toda vez que eu ouço esse cara, ele me confronta. Então das duas uma, ou você muda de vida, ou você muda de igreja. Ou você muda do pastor que você ouve. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, o Neymar gosta de ouvir o cara, mas não muda de vida. Vive numa vida de pecado, uma vida pecaminosa, consegue entender? Não há coerência nisso, querido. Não há coerência. Estou trazendo para a gente igreja local, porque a gente precisa entender isso. Se a gente está gostando de ouvir algo que não nos faz sair desse lugar de erro, tem algo errado. Eu entendo, porque tem algumas pessoas que, às vezes, vê a gente no caminho, cruza, muda para o outro lado. É normal, porque algo incomoda. Agora o problema, algo precisa mudar, né? Então, e ele está dizendo que essa pessoa chegou a um lugar de conforto, que para ele está confortável ouvir uma palavra de motivação e continuar o resto da semana vivendo do jeito que bem quer. Mas o que Deus tem para a gente não é isso, né? Eu acredito que o que Deus tem é uma mudança, é uma transformação, como eu disse, para a gente passar a viver por algo maior. Lá em Lucas capítulo 9 e verso 51, eu falei aqui da perseverança que Tiago cita. Mas para mim, sem dúvida alguma, a pessoa mais perseverante da Bíblia é o nosso Senhor Jesus. E lá em Lucas capítulo 9, verso 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, completando os dias que Jesus subiria aos céus, mas entenda algo, Jesus, para subir aos céus, ele precisou morrer, precisou ser crucificado. Só depois ele subiria aos céus. Então, aproximando-se os dias, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Olha aqui essa palavra, firme propósito. Era como se Jesus estivesse caminhando e dizendo: eu tenho um propósito do Pai na minha vida que eu preciso completar. Eu tenho um propósito do Pai que eu preciso ser perseverante. E eu vou para Jerusalém. Vai para onde? Para o lugar que você vai morrer. Para o lugar que vão te crucificar. Para o lugar que vão te castigar. Para o lugar que vão te envergonhar. Mas eu vou porque eu estou caminhando perseverante. Por isso Jesus nos dá o exemplo que é possível sim perseverar. Para onde Jesus está caminhando? Para algo bom? Não. Aparentemente não, mas ele está caminhando sobre o propósito de Deus. Sabe o que nos faz caminhar em perseverança? Temos muito bem claro na nossa mente e no nosso coração qual é o propósito de Deus para nós. Porque quando você sabe qual é o propósito que Deus tem para você, acredite, nada te para. Sabe o que acontece com Jesus? Jesus está caminhando para ir para a morte. E sabe o que ele ouve nessa caminhada? Lembra quando ele entra em Jerusalém, o que acontece? As pessoas começam a adorá-lo. Hosana,
Bendito aquele que vem em nome de Deus. Mas Jesus disse, eu tenho um destino. Eu estou perseverando. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não deixou de perseverar por elogio. Alguém está elogiando Jesus, mas Jesus não para. Quiseram fazer de Jesus rei. Ele disse, esse não é o meu propósito. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é a vontade do Pai. Depois o que vem sobre Jesus? Acusação. O que vem sobre Jesus? Difamação. Entende isso? Nem o elogio, nem a crítica tiraram Jesus do propósito. Nem o elogio e nem a crítica fizeram com que Jesus deixasse de ser perseverante. Sabe por que eu estou falando isso hoje aqui? Porque tem gente aqui nessa manhã que quem sabe já deixou de perseverar por um elogio. Quem sabe tem gente aqui que já deixou de perseverar por uma crítica. Talvez estava caminhando tão bem, alguém criticou, parou. Talvez estava indo tão bem, alguém disse, não, vem ser algo mais, e largou. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Saiba o propósito que eu tenho sobre a tua vida. Caminha sobre ele, porque é sobre ele que você vai perseverar. Sabe, muitas vezes nós andamos, e andamos de uma maneira aquém daquilo que nós poderíamos viver. Andamos muitas vezes de uma superficialidade, quando nós poderíamos provar muito mais. Eu me lembro que uma vez nós tivemos uma experiência, a minha esposa teve, mas tudo que ela vive, a gente vive conjunto. E uma vez ela foi acompanhar uma irmã que ia fazer uma cirurgia, lá em Curitiba, um hospital muito chique de Curitiba, e a irmã ia ficar lá 2, 3 dias, e aquela irmã não tinha ninguém, e a pastora falou, não, eu fico com você. Eu passo aí a noite, o dia, eu fico aí com você, eu te ajudo, vou cuidar de você. E ela foi. Ficou 2, 3 dias lá, nós íamos visitar. Era uma cirurgia bem delicada que a irmã fez. E aí eu me lembro que no dia que eu fui buscá-las para vir embora, a pastora comentando, foi bom, mas não sei o que. Eu perguntei, como é que você fez para comer? Não, eu saí e comia. Aí ela ia e comprava. O café da manhã também e tal. E aí quando faltava ali 30 minutos para a gente liberar o quarto, a gente mexendo, em alguma gaveta a gente achou assim um manual do internado, manual do paciente. E ali naquele manual dizia tudo o que o paciente e o acompanhante tinham direito enquanto estivessem ali. Aí quando nós começamos a ler, a pastora descobriu que ela podia ter tomado o café da manhã ali todo dia, porque ela tinha direito. Ela descobriu lendo o manual que ela poderia ter almoçado ali todos os dias, porque ela tinha direito. Ela foi descobrindo coisas que ela tinha direito e que ela não provou, porque ela não leu o manual. Você está com o manual aí na sua mão, e tem muita coisa que você não prova, não vive, não desfruta, porque muitas vezes o manual está fechado e dentro da gaveta na tua casa, e você não abre, não lê, não conhece, não sabe aquilo que Ele preparou. Deixa eu dizer algo para você. Jesus não nos chamou para conquistar. Uau. Jesus não nos chamou para conquistar nada. Jesus nos chamou para viver aquilo que Ele já conquistou. Jesus não te chamou para vencer nada. Jesus te chamou para ser mais do que vencedor nele. A gente se desgasta porque a gente está querendo fazer aquilo que Ele já fez. Jesus não me chamou para fazer a obra. Jesus não te chamou para fazer a obra. Ele nos chamou para andar na obra que Ele já fez. Sabe, hoje a gente quer vitória, gente. Vitória é muito mais do que um culto. Vou no culto da vitória. Não, a vitória está em Cristo. Eu não quero apenas um culto de vitória, eu quero uma vida de vitória em Cristo Jesus. É nele que nós somos mais do que vencedores, é nele que nós estamos nessa posição. E por que alguns andam em alguns dias como vitoriosos e em outros dias como derrotados? Por que alguns andam alguns dias conquistando e outros dias morrendo? Você já viveu assim talvez? Tem dia que você está esfuziante, você está alegre, aí tem dia que você está lá se arrastando. Tem dia que a gente está aqui, é só... Eu não sei se você já escutou, essa semana Deus falou isso comigo.
Isso já virou música, isso já virou chavão. Eu não sei se você já escutou aquilo que diz assim, que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Já ouviu isso? Quem aqui já ouviu isso? Que o melhor de Deus está por vir. Aleluia. E sabe qual é o problema? Que às vezes a gente anda num dia feliz e no outro triste, no outro vitorioso e no outro derrotado, um conquistando e outro se arrastando, porque a gente acreditou nisso, que o melhor de Deus está por vir. Pastor, isso não é verdade? Não, isso não é verdade. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Deus, quando começou, Ele não começou, vou mandar algo bom, não. Ele mandou logo o top. Ele mandou o que Ele tinha de melhor no céu. Pastor, mas se Ele já mandou de melhor, por que eu estou vivendo desse jeito? Porque você ainda não gerou essa consciência de viver aquilo que Ele já fez. E aí você está esperando sempre que Ele faça algo. E quando Ele não faz, você fica triste. Só que você tem que entender que não é que Ele não fez, Ele já fez e você ainda não entendeu o que Ele fez. Talvez Ele não fez o que você queria, mas Ele fez o que você precisa. Talvez Ele não fez o que você pede, mas Ele fez aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Eu falava ontem para os jovens, gente, quem estava lá viu. Depois hoje nós temos aí a geração do eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar alguém que Deus vai preparar para mim. Escolhi esperar o namorado, a namorada, o marido. Não é que seja errado, mas sabe o que eu penso? Que vai chegar uma hora que os anjos vão entrar em pane no céu. Vai dar um bug no céu, que um vai olhar para o outro e dizer, já não tem mais estoque. Porque todo mundo decidiu esperar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a questão não é decidir esperar. A questão é decidir se tornar alguém para alguém. É muito fácil eu dizer, eu escolhi esperar alguém que Deus preparou para mim. Só que Deus nunca vai dar ninguém preparado dele enquanto você não estiver preparado para esse alguém. Eu tenho filhos, gente. Mateus, Rebeca, Emanuel, que um dia vão ter marido, esposa. Só que eu não vou falar para eles, fiquem esperando Deus preparar algo. Não, se torna um homem pela qual vai existir uma mulher orando por causa de você. Se torne uma mulher que tem um homem que dobra o joelho dizendo, Deus me dá uma mulher segundo o teu... Só que a gente quer esperar as coisas acontecer. Deus não está aqui deixando a gente esperar para Ele fazer, Deus está nos tornando enquanto a gente espera. Eu quero me tornar alguém, eu quero ser alguém. Então é um processo de Deus. E às vezes a gente está o quê? Esperando o melhor de Deus. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus tem nome. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus. Ontem você falou algo lá, o cara pregou para jovens, pregou para maridos, para mulheres, foi top demais. E ele disse assim, esses dias me disseram assim, o casamento não é bom. E ele disse, teu casamento não é bom porque não tem Jesus. Uau! Falei, meu Deus, segura essa. E é verdade, gente. Por quê? Porque às vezes a gente está querendo que Deus faça, mas a gente não se torna aquilo que Deus gostaria que nós nos tornássemos. Então não é esperar o melhor já veio. E no melhor de Deus eu posso me tornar o melhor marido. No melhor de Deus que se chama Jesus, você pode se tornar a melhor esposa. No melhor de Deus que se chama Jesus, você pode se tornar os melhores filhos. No melhor de Deus que se chama Jesus, nós podemos nos tornar os melhores cristãos da face da terra. Eu acredito. Então não fique esperando para acontecer aquilo que já aconteceu. Jesus já veio. Então talvez, existem algumas distrações, existem algumas situações que não nos tiram de um lugar, mas nos tiram de uma posição. Porque a questão hoje não é nem só sair de uma posição. Você já estava falando com a Neide, ela comentando, que viu uma reportagem, gente, isso é assustador, na TV, falando que esse era o momento em que as pessoas estavam aproveitando a pandemia para sair das igrejas.
Então é um momento que as pessoas estão aproveitando uma distração para assumir aquilo que elas nunca foram, assumir aquilo que elas sempre sentiram. Então existem algumas situações, existem algumas distrações que até não nos tiram de um lugar, mas nos tiram de uma posição, nos tiram de um comportamento, nos tiram dessa posição que nos faz andar segundo o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Abre aí sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo número 11, nós vamos ver uma situação assim. Segunda Samuel, capítulo de número 11, e verso de número 1. Aleluia. Graças a Deus. 2 Samuel 11:1 diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita, muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olhe para mim. Queridos, no primeiro momento aqui, esse texto vem indicar um período onde essas coisas aconteceram, aonde esse fato ocorreu, e ele diz, na primavera. E na continuidade ele diz assim, tempo esse em que os reis saíam para as batalhas. Na primavera, o tempo em que os reis saíam para guerrear, o tempo em que os reis saíam com os seus exércitos para a batalha. Então o texto está fazendo atribuição ao costume daquela época para aquele determinado momento. Tempo em que os reis saíam para guerrear. E essa afirmação ela é tão importante porque ela vem fazer um contraponto ao comportamento de Davi. Você lembra, semana passada a gente falou aqui de Davi. Davi foi ungido, Davi venceu Golias, Davi passava tempo com Deus. Mas hoje nós vamos citar um outro lado de Davi também aqui. Então essa afirmação que diz, na primavera os reis saíam para guerrear, ela vem já para deixar claro e ela servir de contraponto ao comportamento que Davi teve. E por quê? Porque quem era Davi nesse momento? Quem era Davi nesse contexto? Era o rei de Israel. Davi nesse momento era rei. Ele estava no trono, ele estava reinando nesse momento. Mas o texto diz assim, que Davi permaneceu em Jerusalém. Eu não sei se você compreende, mas era como se ele estivesse dizendo assim, olha, no tempo em que todos os reis saem para guerrear, Davi ficou na zona de conforto. No tempo em que todos os reis empunham a sua espada e vão para a batalha, Davi ficou de bobeira. Davi ficou no lugar de conforto. Então entenda, Davi não estava fora do cargo, Davi não estava fora do trono, Davi não estava fora do palácio, Davi não estava fora da casa do rei, mas ele estava fora do comportamento esperado de alguém que ocupa a posição que ele ocupava. Ele não estava fora do ambiente, mas estava fora do comportamento esperado de alguém que ocupava o lugar que ele ocupava. Ele estava fora do comportamento de alguém que tinha a posição que ele tinha. Não era um comportamento que alguém que ocupava o lugar que ele ocupava naquela casa deveria ter. Davi não estava fora da casa do rei, estava dentro.
mas não tinha um comportamento de acordo, não tinha um comportamento que condizia com a posição que ele ocupava. Sabe por que eu tenho tanto problema com a religião? Sabe por que eu tenho tanta dificuldade com a religião? Porque a religião, ela cobra a vida de quem está morto. Sabe, às vezes os crentes olham para o mundo e dizem: olha, essa pessoa não deveria mentir, essa pessoa deveria falar a verdade, essa pessoa deveria fazer o certo. Sabe o que você está fazendo? Você está cobrando vida de quem está morto. Você está cobrando moralismo de quem ainda está morto espiritualmente. E o meu problema com a religião é essa, que nós cobramos vida de quem está morto, mas aceitamos morte no meio daqueles que deveriam estar vivos. Porque muitos lá estão mortos na ignorância. Lembra que a Bíblia diz, o Senhor diz: olha, havia o tempo da ignorância, que esse eu aceitava, mas agora você não é mais ignorante, agora você conhece, agora você sabe. E aí a gente começa a querer cobrar a vida de quem está morto e aceitar a morte de quem deveria andar como vivo, de quem tem um lugar, de quem tem uma posição e agora precisava andar de acordo com essa posição. Sabe, eu tenho 45 anos, tenho 20 anos de cristianismo, não é tanto assim, mas eu ainda sou do tempo em que crente não mentia. Eu ainda sou do tempo em que crente era verdadeiro. Eu ainda sou do tempo que quando o crente dissesse: não, eu vou fazer, ele fazia. Eu ainda sou do tempo, que crente não adulterava. Eu ainda sou do tempo que crente era confiável. Ontem, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrava de situações. Eu sou do tempo de um crente chegar numa loja e precisar comprar um berço e um guarda-roupa para sua filha. E quando vai passar o cartão, o dono da loja diz assim: puxa, esse cartão eu não aceito, mas a menina vai nascer essa semana e eu não tenho berço, eu não tenho guarda-roupa, e é o único cartão que eu tenho. Tá bom, obrigado, vou procurar em algum lugar. E a pessoa olhar e dizer assim: olha, vem cá, vamos conversar, por que você precisa? Não, porque minha filha vai nascer, e ela vai nascer aí, e eu não tenho ainda. E de repente o dono da loja diz assim: como é o nome da filha que vai nascer? E aí você fala assim: Rebeca. Ele diz: você é crente? Sou. E ele diz: então eu vou vender para você, eu vou parcelar aqui, você vem me pagar como pode. Eu sou do tempo ainda que as pessoas confiavam em crentes. Hoje você falar que é crente, o cara fala: ixi, acho que até à vista eu vou pensar em vender para você. Sabe, querido, o que nós estamos fazendo com o cristianismo? Cristianismo não é usar o nome de Cristo. Cristianismo é manifestar o caráter de Cristo. Eu não sei se você acredita nesse tempo que a gente podia confiar de fato em crente. Sabe, de alguém dizendo: não, se é crente, fica em paz que ele paga. Se é crente, fica em paz que ele vem. Se é crente, fica em paz que ele falou a verdade. Mas infelizmente não é o tempo que nós vivemos, gente. Estou falando para a gente aqui, é Deus falando para a gente. Sabe, esse é aquele momento que eu falei que você sente raiva de mim. Mas não sinta raiva de mim. Sinta raiva daquilo que te impede de viver o melhor de Deus que Ele já enviou. Não pense em me tirar da tua vida. Tira da tua vida aquilo que te impede de viver o melhor de Deus na face da terra. Sabe, eu sou desse tempo e eu acredito. Sabe por que eu acredito nesse tempo? Eu acredito porque a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus ainda é a mesma. A palavra de Deus continua, ainda permanece. Um dia eu vi o Fernandinho dando um testemunho e ele falava do pai dele. 30 anos atrás chegou numa cidade, não tinha móvel nenhum, precisou ir na loja para comprar. Ele falou: não tenho nada dentro da minha casa, preciso comprar. Como é que vocês fazem aí? Aí o dono falou: a gente tem que ter, naquela época era mais cheque, Hoje que é a coisa dos cartões. Ele falou: não tenho cheque, não tenho conta em banco, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é minha fé. Você é crente? Sou. Então pode vender para ele parcelado, que ele paga. Sabe, gente, nós precisamos voltar a viver isso. Não de comprar, não é nem pelo comprar, eu digo pela credibilidade que hoje nós não temos. Que hoje fala que é crente, a pessoa já faz assim, já se afasta, porque tem medo. Porque pessoas que se dizem crentes mentem, roubam, enganam, matam.
Não estou julgando essas pessoas, só estou dizendo, precisamos nos converter de verdade. Precisamos manifestar Cristo verdadeiramente. Você sabe qual é o significado da palavra cristão? Cristão significa pequenos cristos. Ser um cristão significa ser um pequeno Cristo. Ou seja, aonde existe um cristão, alguém precisava ver Cristo. E aí? Sabe, é para a gente entender. Então, a Bíblia ainda continua sendo regra de fé para aqueles que creem nela. Tem gente que crê na Bíblia aqui? Só que sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente crê na Bíblia para receber o que ela nos promete, mas não crê na Bíblia para viver como ela nos manda viver. Eu creio, a Bíblia diz que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à direita, eu não sou atingido. Mas e quando a Bíblia diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Quando ela diz, olha, aquele que roubava, agora trabalhe para ganhar e ainda ajudar quem precisa. Porque às vezes a gente só quer pegar frações da Bíblia que a gente gosta. Não, querido, a gente precisa viver toda a Bíblia. Toda a palavra, ela continua sendo regra de fé na vida daqueles que creem. Então entenda algo, Davi não caiu, Davi não saiu do lugar, Davi deixou de ter um comportamento, Davi deixou de dar uma resposta ao lugar e à posição que ele ocupava. Estou no palácio, estou no trono, estou no cargo do rei, eu preciso andar como rei. Não é estar na igreja, é ser a igreja. É dar uma resposta a esse ambiente, é dar uma resposta a essa presença, a presença de Deus. O primeiro erro de Davi foi o quê? Deixar de se envolver com aquilo que Deus o criou para estar envolvido. Davi deixa de se envolver com a posição que Deus concedeu a ele. Davi deixa de se envolver com os cargos de rei. Então agora ele permanece no lugar, mas não mais na posição, no comportamento. E sabe qual é o problema? Continua no texto. O texto diz assim, na primavera, tempo em que os reis saíam para a batalha, Davi permaneceu em Jerusalém. Ficou no lugar de conforto. E sabe qual é o problema do lugar de conforto? Que ele nos faz relaxar. A Bíblia diz assim, um dia, à tarde, Davi ao se levantar da cama, o cara não sai para a batalha, ainda levanta da cama de tarde, e quando ele levanta, ele vai para o terraço, ou seja, ele está num lugar de estar relaxado, ele está num lugar de estar de bobeira, e ele sai, ele vai para o palácio. Algo importante que você precisa entender aqui, não confunda zona de conforto com lugar de descanso em Deus. Nós ensinamos aqui, nós aprendemos a descansar em Deus, e nós precisamos aprender a descansar em Deus. Mas não confunda lugar de descanso em Deus com zona de conforto, porque na zona de conforto, Davi relaxou, e quando Davi se levantou, ele se levantou para sucumbir ao desejo da sua carne. Portanto, a zona de conforto nos faz relaxar. Na zona de conforto, a gente vai ficando relaxado das coisas. A gente vai mudando o compromisso. Agora, no lugar de descanso em Deus, não. No lugar de descanso em Deus, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. No lugar de descanso em Deus, nós nos levantamos na força do Espírito para vencermos toda e qualquer situação. Tiago 1,17, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso fala de um lugar de descanso. Sujeitar a Deus é permanecer em Deus, é descansar em Deus, é estar em Deus. E ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está dizendo, quando se descansa em Deus, se é fortalecido, se é renovado, e quando você se levanta, o diabo tem que correr de você. Você se posiciona, e é ele que precisa fugir da tua presença. Então esses são tempos
onde muitos têm permanecido no lugar de conforto, e por permanecer no lugar de conforto, não tem tido forças para vencer os confrontos. Quem permanece no lugar de conforto, quando se levanta, é para cair diante do confronto. Infelizmente nós vivemos tempos assim hoje, gente. Nós vivemos, Está aí a pandemia. Eu falo do meu coração, por mim eu já não transmitia culto há muito tempo. Sabe por que eu transmito? Porque eu tenho 2 ou 3 em casa que são sérios, que realmente não estão saindo para lugar nenhum, estão recebendo online. É gente que toda semana me manda mensagem: pastor, vi a mensagem, falou isso, mas não vão para lugar nenhum. Mas tem gente que nesse tempo está no lugar de conforto, quando deveria estar no lugar do confronto. Eu estou cansado, então eu vou ver o culto do meu sofá. Culto não se vê, culto se presta. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. E aí a gente deita no sofá e fala. E aí quarta-feira eu entrei em crise, irmão. Quarta-feira, pela graça de Deus e ação do Espírito Santo, nós tivemos problema na internet. Começou a travar. Nos esforçamos, tentamos transmitir até os 20 minutos. De repente o Espírito Santo diz assim: derruba a transmissão. Porque Ele manda. A igreja ainda é de Cristo. O Senhor ainda é Cristo. A voz ainda é do Espírito. Lá em Apocalipse a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele diz: derruba a transmissão. Derrubamos. Sabe quantas mensagens eu recebi dizendo assim: pastor, o que aconteceu? Não estou conseguindo terminar de ver o culto. Pastor, o que aconteceu que ontem não terminou a mensagem? Sabe quantas? Nenhuma. Misericórdia. Porque a gente liga e deixa lá, ó, tá lá, tô. Sabe, querido, hoje tem gente que se estiver lá assistindo futebol e cair a transmissão, na mesma hora vai ligar para a net e dizer: escuta, perdi meu sinal. Se tiver lá na Netflix e cair o sinal, vai ligar. Por quê? Porque nós estamos na zona de conforto, onde é confortável assistir, sentar. Estou ali, estou cansadinho, dou uma cochiladinha, de repente acordo, ouço. Opa, caiu a transmissão. Mas eu nem estava muito afim. Eu não sei se você está conseguindo entender, querido. Eu respeito e amo as pessoas que estão no grupo de risco, sim, se cuida. Mas sabe o que mais tem hoje? Crente que diz que não pode vir para a igreja, e vai para shopping, vai para parque, vai para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque estamos numa zona de conforto e não queremos o confronto. Não queremos ser confrontados. O que é que nós estamos falando aqui? Estamos falando de alguém que estava na posição de rei. Você não está na posição de rei, mas você está na posição de filho do rei. Você está na posição de príncipe, de princesa. Por isso a gente não pode andar de qualquer jeito. A gente não pode ter comportamento: eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem é o meu pai, né? Então Davi, a partir dessa zona de conforto, olha o perigo. Fica na zona de conforto, relaxa. Está todo mundo orando, mas eu estou aqui na Netflix. Está todo mundo aprendendo um tema novo da palavra. Mas eu estou aqui na internet. Aí Davi, quando se levanta desse lugar de relaxar, Davi vai e olha aquilo que ele não deveria olhar. O que está relaxado. Levanta, fica de bobeira. Está todo mundo na guerra e Davi está de bobeira. Está todo mundo na guerra, está todo mundo orando. Porque, irmão, eu não sei quem disse para você que vida espiritual é mar de rosas. Eu não sei quem falou para você que vida espiritual é passeio no parque. Não, vida espiritual é guerra, é batalha, sim. Jesus não chamou florzinhas, Jesus chamou guerreiros. Jesus chamou valentes. Davi tinha os seus valentes. Davi não tinha suas florzinhas, Davi tinha valentes. E aí está todo mundo guerreando e eu estou de bobeira. E aí lá na bobeira aparece algo. Me vê, me vê. Vem me ver, vem me ver. Abre essa janelinha. Davi saiu no terraço. Muitos de nós estamos abrindo janelinhas na nossa vida. Janelinhas para ver o que não deveríamos ver. Mas porque estamos relaxados, estamos de bobeira,
Muitas vezes estamos olhando para aquilo que não deveríamos olhar. Davi começa a olhar. Davi sai no terraço, e quando sai, a Bíblia diz que ele vê uma mulher tomando banho. E ele começa a olhar para aquela mulher. Ele começa, ele fica ali admirando. Eu não sei, a Bíblia não relata isso especificamente. É um pensamento meu, tá bem? É algo que eu penso. Pode não ser isso, mas eu penso. Palácio. Palácio não é algo assim, rasinho. Palácio é algo, tem aquela, predominância, um lugar alto, um lugar bonito. Então eu não penso que o terraço de Davi estivesse abaixo da casa de Batseba. Eu penso que o terraço de Davi estava acima da casa de Batseba. O que eu quero dizer com isso, querido? Que quando nós permanecemos na zona de conforto e nós relaxamos, nós olhamos para o que não deveríamos olhar, porque agora relaxados, a gente já não olha mais para cima, mas começa a olhar para baixo. Alguém que relaxou já não está olhando mais para o céu, já não está olhando mais para Jesus, já não está olhando mais para a palavra. Começa a olhar para onde nunca deveria. Sabe o que eu penso? Que talvez aquela não foi a primeira vez que aquela mulher fez aquilo. Talvez não foi. Mas por que Davi só viu naquele momento? Porque naquele momento ele estava de bobeira. Naquele momento ele ficou no lugar do conforto. Naquele momento ele relaxou. Sabe, tentação vai ter em todo momento. Tentação vai sempre existir. Mas por que Davi cedeu? Porque Davi naquele momento estava saindo do lugar do conforto e não do lugar do descanso em Deus. Não do lugar de aprender em Deus. Então ele acaba olhando para as coisas de baixo. Eu quero que você entenda, não é o lugar, mas é a forma como a gente vive a partir desse lugar. Não era o lugar que Davi estava, mas era como ele deveria viver a partir daquele lugar. Eu sou rei, eu estou no palácio, esse lugar foi me dado por Deus, eu preciso viver de acordo com essa posição. Deus não te deu um palácio, Deus não te deu um reinado, mas Ele te deu vida eterna, salvação, te lavou, te purificou, Ele te resgatou, Ele te deu sim uma coroa, a coroa da vida que Ele vai entregar àqueles que perseveram. Por isso nós precisamos viver de acordo a partir desse lugar em Deus. Sabe, não dá mais para a gente aceitar crente dizendo assim, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Ah, mas é normal, não tem nada a ver. Já ouviu o crente nada a ver? O nada a ver está levando muita gente para o inferno. O nada a ver vai fazer com que naquele dia Cristo diz assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, o que Davi está acontecendo? Está no lugar do conforto, relaxa. Começa a olhar para aquilo que nunca deveria ter olhado. Começa a olhar para baixo. Começa a diminuir o nível da sua vida. Davi, talvez nunca tinha visto aquilo, porque antes ele estava envolvido com as coisas reais. Hoje a gente fica de bobeira o tempo todo, e daí não quer ser tentado, não quer ceder à tentação. Sabe, às vezes alguém pode dizer assim, eu me afastei porque eu pequei. Eu me afastei porque eu pequei. Eu particularmente não creio nisso. Eu creio que a gente peca porque já estava afastado. Não é porque eu pequei que eu me afastei. A gente peca e não se arrepende. Porque assim, quando eu digo peca, eu não estou dizendo aqui que sou santo e nós não pecamos. Não, infelizmente nós pecamos. Aqui nessa mensagem eu já devo ter pecado. Só que quando nós estamos próximos, o nosso pecado nos leva ao arrependimento. Então eu não me afasto porque eu pequei, eu peco e não me arrependo porque eu já estou afastado. Eu até estou no ambiente, mas não estou na posição. Eu até estou no lugar, mas não estou vivendo a partir desse lugar. Porque quando nós estamos próximos, querido, a gente peca, infelizmente a gente peca, a gente tem uma natureza pecaminosa. Mas quando a gente está próximo e a gente peca, você nem termina de pecar direito, você já está constrangido. Você já começa a se arrepender, você já começa a pedir perdão para Deus, você já vai procurar alguém que você fez e já vai dizer, me perdoa porque eu não deveria ter feito isso. Porque essa proximidade gera esse
constrangimento. Então a questão principal não é nem só o parar de pecar. O problema principal não é esse. O problema é quando a gente já não se constrange mais com o pecado. É quando vai pecando deliberadamente, isso já não faz mais nada, já não incomoda. Já não há mais aquele aperto, sabe, porque o pecado ele tem gosto ruim. O pecado pode parecer bom no começo. No começo parece que ele é bom, parece que ele é agradável, mas depois vem aquele amargo, vem aquele azedo, você fica mal por dentro e você diz: eu não nasci para fazer isso. Isso não faz parte da minha natureza. Pastor, mas se eu não estou sentindo isso, é sinal que se afastou, que está longe dessa presença, se não está havendo constrangimento. Aí agora sabe o que acontece? Davi, depois de se levantar do lugar de conforto, de estar relaxado, de olhar para o que não deveria olhar para baixo, quando deveria manter os olhos no alto, Davi agora diz assim: eu quero saber quem é essa mulher, eu quero informações dela. E ele era rei, ele mandava, os servos obedeciam. E aí alguém traz informação e diz: essa mulher é Batseba. Essa mulher, ela é filha de Eliã, e ela é mulher de Urias, o hitita. Olha que algo poderoso está escondido por detrás disso. Davi diz assim: eu quero informações a respeito dela. E alguém vem e diz: essa mulher tem paternidade e está desposada. Olha como isso, eu me arrepio, gente. Alguém estava dizendo: essa mulher tem pai e essa mulher tem marido. Mas sabe, para Davi, isso entra por aqui e sai por aqui. Ele não liga. Sabe por quê? Porque para quem está no lugar de conforto, palavras de alerta já não são mais significativas. Sabe o que estão dizendo para Davi? Davi, não mexe com ela porque ela tem pai, tem paternidade. Davi, não mexe com ela porque ela tem noivo, ela tem marido. Só que isso não fez com que Davi desistisse do seu propósito. Porque parece que no lugar do conforto a gente vai ficando surdo para as advertências. Sabe o que a gente faz aqui, querido? Todo domingo, a gente vem aqui todo domingo para se preparar para ser igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A palavra que Deus nos dá é uma palavra de advertência, é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de preparação, é uma palavra que se a gente ouvir, o nosso caminho vai mudar nessa semana. Só que às vezes quando a gente está na zona do conforto, a gente já não recebe mais a palavra de advertência. Davi manda trazer aquela mulher, mesmo sabendo disso, se deita com ela, adultera, trai, peca. Porque para quem permanece na zona de conforto, pecar e cair é só uma questão de tempo. Para aqueles que decidem ficar só no conforto, cair no pecado, é só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Sabe o que é pior? Talvez existam aqueles que digam assim: ah, mas a culpa foi da mulher. Pensa a mulher ir lá tomar banho na frente do cara. Que mulher é essa? Sabe, para mim, alguém que pensa assim é como aqueles crentes que dizem assim: não, a gente peca porque a carne é fraca. É mais ou menos assim, né? Se compara a isso. Lá em Mateus 26, 41, Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo, ele está se referindo à limitação da nossa carne. Ele está dizendo: olha, a carne é limitada, a carne tem seus defeitos, a carne tem as suas fraquezas. Que a grande verdade que nós precisamos entender é que nós pecamos não porque a carne é fraca. Nós pecamos muito pelo contrário, é porque a carne está forte. Porque o nosso espírito não quer pecar. O nosso espírito não quer desagradar a Deus. Só que o nosso espírito muitas vezes sucumbe por estar fraco, porque nós estamos na zona de conforto, e na zona de conforto o que é alimentado é a nossa carne. Netflix não alimenta o espírito, alimenta a carne. Internet não alimenta o espírito, alimenta a carne.
Prazeres naturais não alimentam o espírito, alimenta a carne. E aí quando nos levantamos, o que está forte é a carne. Queridos, não me entenda mal. Não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida de fanatismo, de religiosidade, que a gente não pode assistir um Netflix, que a gente não pode assistir uma televisão, não estou dizendo isso. Mas como foi pregado aqui semana passada a respeito das prioridades. Muitas vezes a gente está vendo Netflix quando a gente devia estar na guerra. Muitas vezes a gente está na internet quando a gente deveria estar na Bíblia. Sabe, a Bíblia fala do banquete que foi preparado, e muitos disseram assim, o Senhor convida muitos, e alguns dizem, eu não posso ir porque eu tenho os meus bois para cuidar. Era como se alguém dissesse, eu não posso ir porque eu tenho o meu trabalho para cuidar. Então a questão não é que o trabalho é errado. Agora, quando o trabalho ocupa o lugar do convite do Senhor no banquete, aí se tornou um problema. Alguns disseram assim, eu não posso ir porque eu acabei de casar. Casamento não é errado, casamento não é problema, casamento é bênção. Agora, quando ele ocupa o lugar que Deus deveria ocupar, aí se tornou um problema. Quando o casamento ocupa o lugar que Deus deveria ocupar, é sinal que Deus não ocupa no casamento o lugar que deveria ocupar. Sabe, são prioridades que a gente precisa rever e entender. Então a gente não peca porque a carne é fraca, a gente peca porque a carne está forte demais. Porque o sofá fortalece a carne, porque a internet fortalece a carne, porque as séries fortalecem a carne, porque os passeios fortalecem a carne. Agora a palavra, oração, comunhão, fortalece o espírito. E sempre vai vencer aquele que estiver mais fortalecido. Então a mulher está ali, Davi cobiça, Davi vai se deitar com ela, Davi tem relações. E o que acontece? Vem o recado da mulher. Estou grávida. Sabe por quê, queridos? Porque entenda algo. Ainda que exista a graça de Deus na nossa vida, e a graça nos livra da condenação do pecado, mas a graça não nos livra da consequência do pecado. Hoje, se eu sair aí e roubar, e eu me arrepender, Deus pode me perdoar, sim ou não? Sim. Mas e se a polícia me pegar, o que vai acontecer? Eu vou ser preso, porque é consequência do pecado. E aí não tem como dizer, Deus me livra da prisão, porque é a consequência. Hoje, se eu trair a minha esposa, eu até me arrependo e Deus me perdoa, perdoa. Só que ela pode dizer, eu não te quero mais, vai embora daqui. Consequência. Então não dá para a gente viver uma vida inconsequente e dizer, Deus apaga as consequências do pecado. Ele perdoa, perdoa. Nos livra da culpa, nos livra. Mas a consequência vai vir. Davi, eu estou grávida. Sabe o que é isso? Resultado. É a consequência dos nossos atos. Sabe o que é isso? Isso é o que vai servir para tornar público o que nós fizemos no oculto. A Bíblia diz que não há nada que seja feito em oculto que permaneça no oculto. Um dia se tornará público. Sabe, essa gravidez, Davi, é para mostrar agora em público o que você fez no oculto, enquanto estava todo mundo na guerra, enquanto estava todo mundo posicionado. Sabe, Davi, a partir dali, despenca ladeira abaixo. Agora o adúltero começa a planejar para tentar manter no oculto o seu pecado. Aí ele manda chamar Urias. Estamos indo para o final, gente. Manda chamar Urias. Urias está na frente de batalha. Ele tira o Urias da guerra, traz Urias e fala, Urias, eu resolvi te dar aí uma folga, vai para casa e descansa um pouco. Sabe qual era a intenção de Davi? Porque agora o adúltero passa a ser manipulador. E agora ele diz, Urias, vai para casa. Porque ele pensava assim, Urias vai para casa, vai se deitar com a sua esposa. E a partir do momento que ele se deitar, ele vai achar que o filho é dele. Davi sai, Urias sai. No dia seguinte, Davi encontra Urias. Aonde está Urias? Na porta do palácio. Dormindo na porta do palácio. Porque Davi podia não ter andado de acordo com a sua posição, mas Urias continuava fiel. Quando Davi encontra Urias, ele diz, o que está fazendo aí, rapaz? E Urias diz assim, meu rei, como poderia eu ir para minha casa?
Como poderia eu me deitar numa cama, enquanto Joabe e os meus companheiros de batalha estão na guerra? Sabe o que Urias está dizendo? Como eu posso ficar na zona de conforto, quando todos os outros estão na batalha? Como é que eu posso relaxar, quando está todo mundo posicionado, guerreando? Então, se eles estão lá guerreando, eu também não me afasto do rei. Sabe o que Urias está demonstrando? Fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao rei, fidelidade ao exército. Agora Davi pensa, meu plano foi por água abaixo, não deu certo. O que vem agora? Assassinato. Sabe o que isso me mostra, querido? Primeiro, permanecer na zona de conforto te faz ser infiel com aqueles que são mais fiéis a você. Permanecer na zona de conforto nos faz ter plano de destruição para aqueles que muitas vezes guerrearam por nós, por aqueles que batalharam por nós. Urias permanece. Urias está dizendo, olha, não tem como eu ficar no conforto, enquanto todos estão no confronto. Davi arma uma cilada, faz com que Urias retorne para a frente de batalha com a carta na mão, que era sua própria sentença de morte. Urias seria colocado em uma frente de batalha onde ele não voltaria mais. O rei havia agora planejado o assassinato. É isso que a gente vê. Lembra da semana passada que lindo, Davi só subindo, só subindo, só subindo. E aí a gente olha aqui e vê Davi assim, despencando. Zona de conforto, cobiça dos olhos, desejo da carne, adultério, prostituição, mentira, manipulação, assassinato. Onde você está hoje? Na zona de conforto? Ou você decide se posicionar e dizer, eu quero permanecer na zona de confronto, onde eu vou ser confrontado, onde eu vou ser tocado todos os dias, né? Davi trama tudo isso. Então a zona de conforto não só fez ele trair, fez ele ser infiel, como também fez ele ter planos de destruição a respeito dos outros. Entenda isso. Davi relaxa, Davi cobiça, Davi adultera, Davi mata, Davi peca, Davi mata tentando esconder o que havia feito. E aí o que acontece? Deus levanta um profeta. Ontem eu achei que você ia acabar com a minha palavra, com a minha mensagem, na hora que você começou a falar do Natan. Aí um dia Deus levanta um profeta para apontar naquilo que Davi precisava ser apontado, para confrontar. Sabe, querido, só vem para a igreja querendo ficar confortável quem ainda não entendeu o evangelho. Se sai da igreja chateado do culto, que não fiquei confortável, você não vem aqui para ficar confortável, você vem aqui para ser confrontado, para ser transformado, para mudar de vida e viver o que Deus quer. Sabe, é para esse lugar que nós somos chamados. Deus levanta um Natan, e Natan vai lá no rei, e quando chega no rei, chega mais ou menos estilo Jesus, com umas parábolas. Rei, já viu aquela historinha de um homem que tinha muitas cordeiras? Era muito rico, tinha muitos bois, e havia um vizinho que tinha uma cordeirinha só, e aquela cordeirinha era de estimação para ele. Aquela cordeirinha comia à mesa com ele, bebia do copo dele, deitava na cama dele, dormia com eles. E um dia aquele que tinha muitos recebeu um visitante na sua casa, e ele resolveu fazer um banquete, um churrasco, mas com o chapéu alheio. Ele pega a cordeirinha do outro, mata e serve para o seu convidado. Quando o profeta fala isso, Davi não aguenta, Davi para e diz, não pode, que absurdo, esse homem tem que morrer. O profeta olha para Davi era rei, gente, e diz, esse homem é você. Quem fez isso é você. Você tentou ocultar, cobrir, esconder, mas Deus me levantou para vir aqui, apontar o dedo em riste e dizer, esse homem é você. Davi, para tentar esconder o pecado de Batseba, matou Urias. Então eu penso, ele não poderia mandar matar Natan? Era rei, tinha todo o governo, tinha todo o poder, mas agora o que Davi faz?
Agora Davi não manipula, agora Davi não arquiteta um assassinato, agora Davi se arrepende. Davi aceita a repreensão. Desculpa, querido, se você tem dificuldade em receber repreensão, está precisando se converter, está precisando entregar a vida para Jesus de fato. Sabe, evangelho não é palavra de motivação, evangelho é palavra de transformação, de mudança de vida. Sabe, Deus não quer que a gente esteja nesse despenhadeiro que Davi está. Davi agora se arrepende. Davi agora, 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Vamos parar por aqui. Mas sabe o que a Bíblia diz? O Senhor diz: mas uma coisa eu tenho, que a espada não se apartará da sua casa. Você não vai morrer, mas essa criança vai. Sabe, gente, nós estamos aqui hoje como pais e filhos. Nós temos um encargo e uma responsabilidade sobre a nossa casa. Sabe, aquilo que Davi fez, de alguma maneira gerou consequências sobre a sua casa, sobre a sua prole, sobre a sua família. Consegue entender? Estamos numa posição que precisamos dar uma resposta a essa posição. Estou aqui nessa manhã, muito aquém de um profeta Natã. Estou aqui nessa manhã como você, alguém que depende de Deus para todas as coisas. Mas estou aqui, assim como você, com o meu coração aberto, para dizer: Senhor, eu tenho muito do que me arrepender, sim. E eu quero me arrepender. Senhor, muitas vezes nós pecamos, e pecamos, a gente acha que pecado é só o que a gente faz. Não, muitas vezes pecado é o que a gente deixa de fazer. Não se peca apenas por ação. Talvez hoje é um tempo em que os crentes mais pecam por omissão, por saber o que deveriam fazer e não fazer. Mas nós podemos sair desse lugar, dessa manhã, de uma maneira diferente. Quem sabe se chegou aqui nesse lugar de conforto. Eu sou, sabe, crentes confortáveis não transformam o mundo. Crentes confortáveis não tocam as pessoas ao seu redor. Pelo contrário, crentes confortáveis estão escandalizando o evangelho, escandalizando um cristianismo. Por isso eu não quero ficar no lugar do conforto, eu quero estar no lugar do confronto, no lugar onde o Espírito me conforta, onde a palavra me confronta. Sabe, tudo aquilo que Deus confronta, Ele mesmo consola. Fica de pé enquanto nós já vamos preparando para orar. Você que é pai sabe o que eu vou falar aqui. Como pais, muitas vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos. Sim ou não? Tem algum pai aqui que não precisa corrigir o filho? Se tiver, ora por mim depois então, porque você tem algo que eu não tenho. Mas todos nós como pais precisamos, não precisamos? Mas o que vem depois do nosso confronto com eles? Vem o consolo. A gente confronta, mas a gente mesmo depois consola. Com Deus não é diferente. A palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos a quais Ele ama. Está sendo corrigido, querido? Aceita essa correção em amor. Essa é a maior expressão do amor de Deus para as nossas vidas. Curva aí a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome nessa manhã, porque como eu citei aqui nessa mensagem, Pai, eu creio num cristianismo verdadeiro, não um cristianismo que é resultado de moda, porque agora se tornou tão moda ser crente, ser cristão. Talvez se tornou tão moda carregar um livro debaixo do braço. Talvez se tornou tão moda vestirmos uma camisa dizendo: eu sou de Jesus, ou eu sou da cruz. Senhor, mas nós não vivemos por moda, nós vivemos pela palavra. E nós não queremos, Pai, no meio dessa caminhada, estarmos em um lugar de conforto, porque lugar de conforto nos faz ficarmos relaxados. É no lugar de conforto que o corpo perde a mobilidade. É no lugar do conforto que o corpo perde a sua agilidade. É no lugar do confronto que nós somos despertados. É no lugar do confronto que nós somos ativados para aquilo que o Senhor tem para nós.
no lugar do conforto, a nossa visão fica comprometida. Passamos a olhar para direções que não deveríamos olhar. Passamos a olhar para coisas que não deveríamos olhar. É no lugar do conforto que os nossos valores ficam limitados, comprometidos. Foi ao sair do conforto que Davi foi infiel. Infiel primeiramente ao Senhor, depois infiel a uma nação, depois infiel a um esposo, infiel a uma família. Senhor, foi depois de sair de um lugar de conforto que ele manipulou, que ele assassinou, que ele gerou morte, que ele gerou destruição e que ele atraiu uma consequência para a sua casa e para a sua família. Senhor, nós não queremos viver isso. Eu sei que esses são tempos onde tudo aponta para o conforto. Conforto de ficarmos no lar, conforto de ficarmos em frente a um computador, conforto em ficarmos sempre descansando, envolvidos com as coisas que nos dão prazer. A tua palavra mesmo nos diz que nos últimos dias seriam dias como o de Moisés, dias em que os homens seriam amantes de si mesmo, sempre buscando satisfazer o seu ego, o seu desejo. Mas muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que veio como confronto sobre nós nessa manhã, para nos tirar desse lugar, porque Davi se arrependeu, e ao se arrepender, ele recebeu do Senhor perdão. Nessa manhã nós queremos sim pedir perdão, Pai, por muitas vezes estamos no lugar do conforto, quando todos estão batalhando. Quantas vezes não ficamos na frente de uma televisão, de um computador, enquanto tantos estão orando, enquanto tantos estão buscando aprendizado, enquanto tantos estão lendo a tua palavra. Nos perdoa, papai. Nos perdoa, Deus, por tantas vezes pecarmos pela omissão, porque deixamos de fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. A tua palavra diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não o faz, se torna pecador. Pai, nós oramos nessa manhã com uma certeza que o Senhor nos perdoa e que o seu perdão está sobre nós. E nós sabemos que o maior intuito dessa palavra nessa manhã é nos tirar de um lugar de inconstância, nos tirar de um lugar de altos e baixos, porque o Senhor não quer que nós estejamos felizes num dia e derrotados no outro. Eu acredito que há como viver uma vida constante, há assim como viver uma vida que vai manter uma constância não natural, mas uma constância que vem de saber em quem nós somos em Ti. Pai, que nós ao sairmos daqui, possamos andar a partir desse lugar. E esse lugar não fala de um prédio, mas fala de uma posição no Senhor, de andarmos como quem sabe o lugar que ocupa, de cristãos, de filhos de Deus, de pessoas que estão nessa terra para manifestar a tua glória, a tua graça e o teu nome. Obrigado, Deus, porque nós podemos orar com ousadia, porque cremos que o Senhor nos ajuda e o Senhor nos fortalece. No nome de Jesus, que nenhum de nós desista, mas que nós estejamos insistindo, persistindo, permanecendo e perseverando, porque um dia receberemos do Senhor a coroa da vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. E a nossa oração é no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos.